Boa noite, hoje é terça-feira, 23 de maio, e você vai ver nesta edição como foi o grande expediente do vereador Alex Necker. Ele comentou a crise política do país e defendeu a necessidade de eleições diretas. É necessário que aqueles que têm a legitimidade, que têm o voto, possam exercer o seu direito de cidadania e escolher quem vai dar novos rumos para o nosso país. Outros parlamentares também utilizaram a tribuna para pedir a saída de Michel Temer. Fez, tem que pagar. Não interessa cor partidária nenhuma, Rufa, mas não interessa mesmo. E o presidente do Legislativo quer que pedidos de impeachment sejam atendidos. As provas mostram que Michel Temer tem que ser afastado da presidência do Brasil e que nós tenhamos aí uma nova eleição, ou direta ou indireta, mas a forma como está não tem como. Agora, no Jornal da Câmara. A instabilidade política do Brasil foi agravada na última semana com denúncias envolvendo o presidente Michel Temer e uma das maiores empresas frigoríficas do país. Para o vereador Alex Necker, orador do grande expediente da primeira plenária desta semana, a situação ficou insustentável. O parlamentar destacou que as provas obtidas pelo Ministério Público Federal e divulgadas pela imprensa apenas confirmam as articulações construídas para afastar a ex-presidente Dilma e possibilitar a implantação de retrocessos. Eu acho que primeiro a gente precisa relembrar, e foi isso que eu tentei fazer na tribuna, relembrar todo o processo desde o seu início, como nós chegamos nesse momento. É por óbvio que o processo eleitoral passado, que reelegeu a presidente Dilma, poderia ter dado uma continuidade num governo em outro momento histórico. Mas nós tivemos vários problemas durante a condução do governo, e principalmente o principal dele que deu nesse desdobramento todo de não manutenção da democracia no nosso país, foi o não aceitar o resultado eleitoral. O senador Aécio, que ficou em segundo lugar na eleição passada, desde os primeiros dias do governo Dilma, juntamente com outros setores do país, empresários, órgãos de imprensa, a grande imprensa nacional, fustigaram o governo da presidente Dilma e atropelaram o processo democrático, a escolha de milhares de brasileiros e brasileiras. Então, de lá para cá, nós temos, depois, pós-impeachment da presidente Dilma, nós temos esse governo ilegítimo que completa pouco mais de um ano e que agora se vê enredado, desde os primeiros dias do seu governo, com várias pessoas que apoiam esse governo enredados em denúncias de corrupção. E agora o presidente envolvido em pelo menos um crime, que é o crime de obstrução à justiça. Quando diz ao empresário que tem que manter o pagamento para segurar a boca do deputado Eduardo Cunha, que se encontra preso em Curitiba, e está claro para a sociedade brasileira que não dá mais para se confiar no segmento desse governo. Para o comunista, a realização de eleições indiretas apenas daria continuidade ao esquema de corrupção, já que o escândalo envolvendo Temer também comprometeu mais de 1.800 parlamentares federais, de 28 partidos diferentes. Se ocorrerem as eleições indiretas, vai ser aqueles que votaram pelo impeachment da Dilma, que receberam para votar, aqueles que estão envolvidos nas denúncias agora, que estão nos jornais nacionais, aí sendo apuradas pela justiça, que irão escolher quem vai comandar o país. Então, a tendência de que... E são aqueles mesmos que elegeram Eduardo Cunha na Câmara Federal, seu presidente. Então, me parece que a população brasileira não pode depositar confiança nesses senhores, nesse Congresso Nacional, para eleger o próximo presidente. Então é necessário que aqueles que têm a legitimidade, que têm o voto, possam exercer o seu direito de cidadania e escolher quem vai dar novos rumos para o nosso país. E o presidente do Legislativo concorda com o orador do grande expediente sobre a necessidade de impeachment de Michel Temer. Patrick Cavalcante comentou o pedido enviado pelo Partido Democratas de Passo Fundo ao deputado Rodrigo Maia. Tudo o que acontece lá na questão política nacional
atinge diretamente todos os brasileiros. A nossa inflação sobe, o dólar sobe, a economia nossa é prejudicada, nós temos aí um aumento do desemprego, então todos nós sofremos com o que acontece no nosso Congresso Nacional. Desta forma, nesse sentido, nós temos na Câmara Federal transitando já 8 pedidos de impeachment de Michel Temer. Nesse sentido, a imprensa divulga que o presidente da Câmara do meu partido, Rodrigo Maia, esteve reunido com o presidente Michel Temer no final de semana, no domingo, onde assumiu o compromisso de não dar sequência a esses pedidos. Ora, ele tem que ouvir o clamor social, o clamor das ruas, como ele ouviu o clamor quando foi o afastamento da presidente Dilma, entendeu? E aí ele teve a oportunidade também agora de estar à frente do Congresso. Ele tem que atender esse pedido do clamor popular. As provas mostram que Michel Temer tem que ser afastado da presidência do Brasil e que nós tenhamos aí uma nova eleição, ou direta ou indireta, mas a forma como está não tem como. O país vai parar, a onda de desemprego é maior. Então eu tomei a liberdade, como ser um democrata, juntamente com o vereador Rafael Colucci, nós enviamos hoje pela parte da manhã um e-mail, um ofício eletrônico, um e-mail, ao nosso presidente Rodrigo Maia, solicitando, então, o presidente da Câmara Federal, solicitando que ele dê andamento, que ele não trave, que ele aceite o pedido e que ele deixe tramitar dentro do Congresso Nacional, da Câmara Federal, os pedidos de impeachment, que ele não barre, ele está indo contra a democracia. E lembrar ao Rodrigo Maia, no ofício, de que nós, os democratas, não votamos na chapa Dilma e Temer. Nós votamos na outra chapa, no segundo turno, que foi da Aécio Neves, que também, infelizmente, foi afastado, porque também está envolvido, mas nós não temos que dar bênção, esse é o linguajar popular, ao Michel Temer. Nós temos que deixar, como eu tenho falado muito, de fazer política para o nosso umbigo e olhar para o povo. O Congresso Nacional tem feito política a si próprio e não para servir o povo. Foi publicado um decreto regulamentando a lei do estacionamento rotativo pago. Por isso, nos próximos dias, a fiscalização de motos estacionadas na área azul será intensificada. Um sistema eletrônico fará a comunicação entre monitores e agentes de trânsito, facilitando a localização de veículos estacionados de forma irregular. E no próximo bloco, nós continuaremos repercutindo a crise política nacional. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Já pensou em castrar seu pet? A castração em fêmeas, além de evitar diversas doenças, se realizada antes do primeiro cio, diminuem até 95% das chances da sua gata ou cadela adquirirem tumor de mama. Também evita a gravidez indesejada, entre outros incômodos com o cio, como a miação nervosa das gatas. O Compata recomenda a castração cirúrgica de seus animais. Além de ser responsável, é uma escolha saudável para os seus bichinhos. Faltam poucos dias para o fim da campanha de vacinação contra a gripe e cerca de 75% do público-alvo foi imunizado, o que representa a aplicação de aproximadamente 50 mil doses, 18 mil a menos que o esperado para toda a campanha. O alerta é para crianças e gestantes com um menor índice de vacinação. Além disso, também devem receber a dose mulheres com bebês com menos de 45 dias, idosos, trabalhadores da área da saúde, professores, indígenas e doentes crônicos. A campanha encerra no dia 26 de maio. Além dos vereadores Alex Necker e Patrick Cavalcante, como você viu no bloco anterior, no decorrer da sessão plenária de ontem, outros parlamentares comentaram o escândalo político nacional. Vamos conferir alguns discursos. Desde os primeiros momentos em que a população foi às ruas pedir a saída dos corruptos, impulsionados pela Operação Lava Jato, durante o governo do PT, nós já afirmávamos à época que não possuíamos bandidos de estimação.
E afirmávamos que, inclusive, quando questionados por membros do Partido dos Trabalhadores, que se por acaso a Lava Jato batesse as portas dos nossos candidatos, se teríamos coragem de afirmar que eles também deveriam ser punidos e presos. Pois bem, a Lava Jato bateu as portas também do PSDB, como de outros partidos. E continuo com a mesma coerência de sempre, afirmando que sejam presos todos os corruptos. Fez, tem que pagar. Não interessa a cor partidária nenhuma, Rufa, mas não interessa mesmo. Bem como o meu colega Eloy falou. E a oportunidade, gente, não é tirar proveito desse momento cheio de nuvens escuras, mas é o ano que vem, depois da manhã. Vamos fazer uma limpeza geral em Brasília. Vamos fazer uma limpeza geral aqui em Porto Alegre. Nós temos a chance, o povo tem a chance de fazer essa limpeza, que é o ano que vem. Está acontecendo com o Brasil atual, que essa dupla sertaneja aí, Joesley e Wesley, a dupla do JBS, que enriqueceram, que roubaram, que assaltaram os cofres públicos brasileiros, fizeram essa delação, que é uma delação que está meio tumultuada, porque o da Odebrecht está preso até hoje, não recebeu benesse nenhuma, e eles estão liberados, arrasaram com o Brasil. Então é uma situação. E a outra pergunta que as pessoas não entendem, nós normais, quando vamos fazer qualquer tipo de saque, 5 mil, tu tem que fazer previsão, como é que tem essas malas cheias de dinheiro, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, andam com mala para lá e para cá? Então são situações que nós não entendemos. E Vossa Excelência falou que os políticos deverão todos ir presos. Vereador, vai faltar cadeia. Quem é que não sabia que o Temer, mais cedo ou mais tarde, ia ser preso? Quantas vezes eu disse nessa tribuna aqui, que meu pai já me ensinou isso. Me diga com quem andas, que eu te digo quem tu és. Se andou engafinhado 10, 12 anos, junto com Lula, com aquela corja de Dirceu genuíno, Delúbio, agora tem os Batista. As passagens bíblicas é triste nesse país. Agora os irmãos Batista, quando eu falava nessa tribuna, que quando abrisse a caixa preta do BNDES, porque quem manda é o governo, quem bota o presidente do BNDES é o governo, quem manda é a majoritária desse país, quando abrir a caixa preta, o que foi roubado da Petrobras, todos os escândalos que teve até agora, eu disse que ia ser caixa de ferida, está gravado. Casca de ferida, é isso que era esses roubos. Independente de partido, os vereadores concordam quando o assunto é a saída de Michel Temer da presidência. A maioria defende a realização de eleições diretas. Não dá mais para continuar. Chegou o momento e a Polícia Federal está firme, está em cima, não está dando espaço e vai todo mundo. Quem deve tem que pagar. Com certeza o presidente Temer vai ter que receber o impeachment ou pedir para largar o cargo, não tem mais condições. Só para vocês terem uma ideia, colegas vereadores, quem está nos assistindo em casa, e já sabem pela imprensa, mas vocês imaginem, a JBS ajudou a financiar 1.829 candidatos a deputado estadual e federal e governadores. Eles conseguiram eleger 179 deputados estaduais em 23 estados do Brasil, dos 27. Para os senhores terem uma ideia até onde nós estávamos acreditando nas pessoas que governam o nosso país, que fazem as leis, que fazem as reformas, até onde nós estávamos acreditando. Por isso que eu falei, colegas vereadores e quem está nos assistindo, que vivemos um momento muito difícil, crítico, mas por outro lado, na minha avaliação, por outro lado, eu acredito e vejo que é um momento importante e bom, porque se seguir até o final dessas investigações, se esse pessoal todos serem presos, se esse pessoal que estão sendo condenados pagarem na cadeia suas penas, e a Polícia Federal conseguir recuperar esses recursos que estão fora do país, com certeza os próximos deputados
os próximos presidentes da República, vereador Lalana, vão pensar muitas e muitas vezes para fazer uma falcatrua dessa. Acho que tem que ficar muito claro que a briga não é entre esquerda e direita, não tem que ter essa polarização, a briga é do Estado contra nós. É isso que está acontecendo. E o que está sendo vendido, vereador Eloy, e o que está acontecendo, a gente acompanha em rede social, pela televisão e conversando pelos corredores até mesmo da Câmara, é que continua aquela velha briga ideológica, uma guerra ideológica. Eu penso dessa maneira, o vereador Matheus pensa de outra, o Luiz Miguel pensa de outra, e assim a gente vai acabar se matando ideologicamente, enquanto quem está lá continua dando risada na cara de todo mundo. A questão não é essa. A questão é que a política virou um balcão de negócios. Essa é a realidade que a gente tem que encarar. A política, o partido, o sindicato foram deturpados, viraram um balcão de negócio, e a gente não tem que ter vergonha de falar isso, a gente tem que assumir isso e tentar mudar essa realidade. As pessoas não entram mais na política, ou melhor, não enxergam a política como uma ferramenta, como um meio de mudar a sociedade em que essas pessoas estão inseridas. E sim como um meio de ganhar dinheiro. É o empresário ganhando, é o político ganhando, é o judiciário ganhando, é o executivo ganhando, é cada um levando a sua fatia. Temos que pensar o que é melhor para o nosso país, independentemente de cor de partido, a minha bandeira não é vermelha, não é azul, não é preta, não é branca, minha bandeira é aquela verde e amarela, está escrito ordem e progresso no meio. Essa tem que ser a bandeira da gente. Partido é uma outra coisa, ideologia não pode se misturar com o que é certo, com o que é errado. A gente não sabe mais em quem confiar. Imagina a nossa população, não somente aqui de Passo Fundo, como de todo o nosso país, está realmente um caos, está uma vergonha, e a gente muitas vezes, temos que vir aqui, nós estamos fazendo o nosso trabalho, diga-se de passagem, a Câmara de Vereadores desempenha o seu papel de maneira coerente, de maneira coesa, mas de fato o povo brasileiro está pagando, e muito caro. A gente só escuta roubo, corrupção, e isso quem sempre está pagando é o nosso povo brasileiro. O programa Câmara Debate de hoje vai falar sobre a reforma política. Um conjunto de propostas para melhorar o sistema eleitoral brasileiro que tramita no Congresso. Para discutir o assunto, eu recebi o vereador Saul Spinelli, o historiador e cientista social Henrique Cujava e o economista e sociólogo Ginês de Campos. Eu acredito que, principalmente pelos últimos fatos ocorridos na política brasileira, do impeachment, agora desses escândalos envolvendo o presidente Michel Temer, há uma necessidade sim de fazer uma reforma política que discuta a questão de menos partidos, que nós sabemos que grande parte dos partidos são partidos de aluguéis, partidos criados e formados para sustentar algumas eleições e reeleições em todo o Brasil. A questão da própria reeleição no próprio parlamento. Hoje a legislação já prevê que não há reeleição no executivo, mas permite isto no parlamento brasileiro, dos estados e dos municípios. A reforma política ela se justifica por dois fatores centrais. Um deles, porque se demonstra que a organização política hoje não dá conta das instituições brasileiras, da institucionalidade. A institucionalidade não tem funcionado, tem se demonstrado nos últimos anos que a cultura política não dá conta de fazer com que o Estado cumpra com o seu papel republicano, com o seu papel de garantia de direitos. E eu entendo que a reforma política, em certa medida, que significaria necessariamente o quê? Uma mudança no texto constitucional hoje, que visa justamente aprimorar e modificar a legislação partidária e também eleitoral. Então, nesse sentido, como já foi situado aqui pelo vereador Saul Spinelli, questões como financiamento de campanha, coligações, o próprio voto facultativo, professor Henrique, eu entendo que é necessário fazer esse debate. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Uma boa noite e até amanhã.